porque agora temos o ministro Alexandre Padilha falando ao vivo às 11 horas e 30 minutos. E a partir desse retorno, a expectativa é que a gente possa apresentar o mais rápido possível o novo marco fiscal. Sai antes dos 100 dias, essa é a ideia do... Não tem nenhuma data pré-definida, né? O que eu acredito que tem um ambiente muito positivo, precisamos aproveitar, inclusive, esse ambiente muito positivo dentro do Congresso Nacional da aprovação do marco fiscal. Nós temos também uma expectativa muito positiva nessa semana na Câmara dos Deputados, já entrou na pauta da Câmara dos Deputados o esforço concentrado para votar 13 medidas provisórias ainda do governo anterior. O governo tem aprovado tudo aquilo que buscou votar, tem mantido o calendário de votação. Nós vencemos, conseguimos aprovar as medidas provisórias do governo anterior, reformulando essas medidas provisórias, melhorando os investimentos para a área do turismo, melhorando o programa de investimentos para as micro e pequenas empresas, aprimorando a medida provisória de ações de combate ao abuso infantil. Conseguimos votar os projetos prioritários do pacote de mulheres no dia 8 de março, são 12 projetos aprovados tanto na Câmara quanto no Senado, alguns deles já vêm para a sanção presidencial vamos trabalhar para que a semana seja esse esforço concentrado na Câmara dos Deputados para votar a cerca de 13 medidas provisórias do governo anterior ainda que foram encaminhadas para a Câmara nessa semana. E as MPs do governo, ministro? Não tem uma expectativa, uma previsão diante desse impasse? Eu tive sim com o presidente Lira ontem, já está mais do que público esse encontro, né? Tive também na sexta-feira quando ele veio aqui junto ao presidente Lula. Tanto a vinda do presidente Lira aqui junto ao presidente Lula foi um tom extremamente amistoso, um tom de diálogo institucional, não existiu qualquer tipo de ameaça ou qualquer sinalização de impasse na visita do presidente Lira ao presidente Lula aqui. Ontem também o presidente Lira deixou claro que hoje à tarde deve ter uma reunião com os líderes da Câmara, à tarde, tanto da base quanto da oposição. Tem um calendário já estabelecido de votação das medidas provisórias do Bolsonaro, sem prejuízo nenhum ao calendário estabelecido pelo governo, as nossas medidas provisórias. O governo tem aprovado tudo aquilo que buscou aprovar até esse momento na Câmara dos Deputados e no Senado. E a nossa expectativa é que essa reunião dos líderes hoje possa ajustar ainda mais esse calendário para que a gente possa garantir a votação. São medidas provisórias muito importantes do governo do presidente Lula também. Entre elas está ali a recriação do Ministério da Cultura, recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Igualdade Racial, a reestruturação do governo. Tem ali medidas provisórias como o novo Bolsa Família, as pessoas já passaram a receber R$600, mais 150 para cada criança desde o último dia 20. Então, a afirmação desse programa, o novo Minha Casa Minha Vida, e acredito que tem assim compromisso tanto dos presidentes das duas casas quanto das duas casas, deputados e senadores, com o conteúdo das medidas provisórias. Então, a partir desse compromisso com o conteúdo das medidas provisórias, nós vamos construir junto com as duas casas um calendário para que elas sejam aprovadas, esse conteúdo seja aprovado no tempo adequado, no tempo justo, exatamente para que esses programas possam dar continuidade no governo federal. E, ministro, qual vai ser o tom da reunião que o senhor vai ter agora com os líderes? Não sou eu que vou ter reunião com os líderes, quem vai ter reunião com os líderes é o presidente Lira. Eu acho que é o mesmo tom de colaboração, um tom de diálogo institucional. Agora meio-dia? Eu vou me encontrar com os dois líderes do Senado. É o tom de atualização. Nós estamos diariamente conversando, atualização da pauta. O Senado essa semana tem uma pauta de debates, de seminários, né? Vários ministros estão comparecendo tanto ao Senado quanto à Câmara. Foram convidados a estarem presentes. Vamos ter uma conversa agora com o líder Randolph, o líder Jacques Wagner. As comissões passam a funcionar. Por exemplo, eu conversei com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Vanderlan, totalmente disposto a colaborar, né? Na medida que os nomes, por exemplo, forem definidos pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Lula, dos diretores do Banco Central, à disposição da CAI de estabelecer o mais rápido possível a sabatina dos nomes no Senado. As comissões na Câmara vão receber vários ministros e ministras nessa semana também, então estou muito positivo de atualização da semana. Na Câmara, esse esforço concentrado
da votação das medidas provisórias. À medida que elas forem votando na Câmara, já pode ter no Senado, inclusive, sessões nessa semana de votação de MPs que sejam aprovadas na Câmara na terça-feira. O presidente Lira já disse que o governo não tem voto para aprovar MP em comissão mista. O governo é a favor ou contra a voto das comissões mistas? O governo tem aprovado tudo. Todas as medidas provisórias que estavam na pauta da Câmara e do Senado foram aprovadas pelo governo. Mas no rito antigo. Não foram aprovadas. A votação é no plenário. Aprovou absolutamente tudo. Se você aprova no plenário, você aprova em qualquer outro instrumento, qualquer outra instância. Aprovou absolutamente tudo. O governo tem conseguido, com o diálogo com a oposição, com o diálogo institucional positivo com os dois presidentes das casas, o governo tem aprovado tudo o que precisou aprovar até esse momento. Não teve nenhum prejuízo no calendário de votação e acredito que com esse esforço concentrado essa semana na Câmara dos Deputados, nós vamos conseguir aprovar também. Você sabe que o ministro Haddad vem hoje falar com o presidente sobre o marco fiscal? Não definiu ainda, né? O presidente vai definir a sua agenda agora no final da manhã, mas certamente ao longo da semana o presidente Lula vai ter reuniões com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Rui Costa, de coordenação de agendas, de temas de coordenação do governo, entre eles o debate da nova regra fiscal. E os nomes do PC, tem alguma, da medida que eles forem definidos, para ser a votação séria, já tem algum prazo de definição? Eu já fiz uma conversa com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Assuntos Econômicos foi instalada na semana passada no Senado. Essa semana tem uma pauta, na quarta-feira tem uma pauta que foi definida na semana passada, mas o próprio presidente da Comissão de Assuntos Econômicos já disse que na medida que os nomes definidos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciados pelo presidente Lula, forem encaminhados para o Congresso, não terá dificuldade nenhuma para marcar a sabatina e realizar todo o debate, a sabatina é realizada pelo Senado. São nomes que ainda precisam ser definidos pelo ministro Fernando Haddad, pelo presidente Lula. Eu sempre digo que Banco Central é algo extremamente sério, a sua definição. Se tem alguém que sabe escolher bem presidentes e diretores do Banco Central, é o presidente Lula. Se tem alguém que sempre teve uma preocupação de definir bem tecnicamente algo tão importante como o Banco Central, é o ministro Fernando Haddad. Só pode vir coisa boa dessa dupla Haddad e Lula na definição dos nomes do Banco Central. Não foram totalmente definidos ainda, acredito que poderão ser definidos aí nos próximos dias e a Comissão de Assuntos Econômicos já está pronta, preparada, na medida que os nomes forem encaminhados para o Senado, poderem organizar a sabatina. O senhor acredita que resolve o impasse das MPs, ministro? O impasse das MPs se resolve nessa semana e qual o ritmo que o governo apoia? A centralidade do governo é que a gente cumpra o calendário. O governo tem aprovado tudo o que precisou aprovar até esse momento. Até esse momento não teve qualquer prejuízo às votações que interessavam o governo. Nós temos um prazo para apreciação das medidas provisórias. O nosso esforço é que esse calendário seja cumprido, que o conteúdo que estão nas MPs, inclusive as MPs do governo do presidente Lula, sejam aprovados. Essa é a nossa dedicação, é nisso que nós vamos estar centrados em relação a isso. Independente de qual for a nossa preocupação maior é aprovar o conteúdo que está nas medidas provisórias, que nós vamos conseguir aprovar, porque são temas muito importantes, que interessam não só ao governo, mas também aos deputados e senadores que compõem partidos de oposição. Nós estamos falando de medida provisória do Bolsa Família, as pessoas já começaram a receber os R$600, mais R$150 por cada criança. Nós estamos falando do novo Minha Casa Minha Vida, estamos falando da recriação do Ministério da Cultura. Na última semana o presidente Lula teve um ato muito importante no Rio de Janeiro, tem ali recursos novos para a área da cultura com a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc. Então estamos falando de temas muito importantes para o Brasil e sinto e acredito que tem, por parte das duas casas, um ambiente positivo para aprovar esses conteúdos.